pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Podeis assentar, meus queridos. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse texto a gente encontra várias lições práticas para a nossa vida diária, e eu quero compartilhar dessas lições com vocês, com os irmãos. Hoje é o primeiro dia da semana, mais um desafio para nós, mas como a missionária já disse no início, Jesus está na frente. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o próprio controle. Então nós não estamos sozinhos, e a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e prática. E aqui na palavra de Deus nós podemos aprender para ter uma vida baseada naquilo que Deus tem para nós. Amém? A primeira lição, queridos, que eu vejo aqui na vida desse homem é que ele aproveitou a oportunidade. A oportunidade, irmãos, tem coisa na nossa vida que acontece uma vez só, e nós não podemos perder a oportunidade. Então nós estamos aqui nessa noite, como o irmão disse, a palavra nos ensina que nós precisamos nos examinar nós mesmos, para que a gente possa ter uma vida de intimidade com o Senhor. E essa oportunidade, talvez hoje é a minha última chance, talvez hoje é a sua última chance, porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar, nem nas nuvens e nem para cada um de nós. A minha mãe costuma dizer que para morrer basta estar vivo, e cada dia eu vejo que ela tem razão, não é verdade? Então a oportunidade, irmãos, esse cego aqui, ele não perdeu a oportunidade. Então ele não sabia o que estava acontecendo, mas parado ali ele começou a ouvir os tropelos da multidão. Ele começou a ouvir aquele barulho e ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém parou e respondeu para ele: Jesus de Nazaré está passando. Onde Jesus passa, missionário, tem muito barulho. Onde Jesus passa, irmãos, tem muito barulho. A gente pode ver que para chegar aqui na igreja, a gente encaixar um estacionamento é uma coisa, não tem lugar, né? E na nossa igreja lá em Nova Serrana, irmãos, é um caos, porque nós estamos numa ruazinha bem pequena e às vezes tem que estacionar o carro longe. E é um tumulto, é gente chegando, é criança correndo. Na nossa igreja, missionária, tem mais menino do que gente. Tem cerca de umas 100 crianças naquela igreja. Tem 4 irmãs para dar à luz. E onde Jesus está é assim, irmãos. É muita criança reunida, é povo reunido, é gente sendo curado. Onde Jesus passa, milagres acontecem. Então tem muito barulho mesmo. E às vezes alguém diz para você: você é daquela igreja barulhenta? É, sou daquela igreja barulhenta mesmo. Porque onde Jesus passa, irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Não tem jeito de ter silêncio, irmãos. E veja dentro de você o tumulto que Jesus fez quando ele chegou. Dentro de você o pecado foi extraído para fora, porque não cabe dentro de você o nosso Deus e uma vida pecaminosa. Então é extraído de nós, causa um tumulto, um reboliço dentro de nós, e a gente muda de vida. É assim que acontece quando Jesus passa. E esse homem se viu nessa oportunidade. Ele se viu diante dessa oportunidade que ele não
podia perder. E a Bíblia diz que ele deu um salto. É como se ele pulasse para alcançar essa oportunidade. Ele deu um salto porque ele estava atento. Ele estava atento. Aleluia. Ele estava ali diante da oportunidade. Então, irmãos, oportunidade é para quem sabe o que quer. Glória a Deus. Então você não é mais um no meio da multidão. Você é um salvo por Cristo Jesus. E você tem meta na sua vida. Você tem meta na sua vida. Querido, a nossa meta, irmãos, não é ficar rico aqui nessa terra, não. A nossa meta é morar no céu com Jesus. O futuro do cristão é descansar com Cristo na glória. E a meta desse homem, quando ele se viu nessa oportunidade, ele deu um salto. Quem tem metas, irmãos, quando chega diante de uma oportunidade, ele tem uma ação rápida. Não é verdade? Quem tem meta, ele procura aproveitar as oportunidades. Olha, quem tem meta de ser do Ministério de Louvor, eu vou te dar uma dica. Quando você vê um violão para carregar, fala assim, pode deixar que eu levo. Entendeu? Aproveita as oportunidades. Tem que carregar a caixa? Deixa que eu vou ajudar. É assim que funciona, não é, missionário? É muito serviço, irmãos, que tem na obra. A gente não precisa de brigar por oportunidades, não, porque toda hora tem. A única coisa que a gente precisa perceber é que o dono da obra vai colocando cada um no seu devido lugar. Mas nós não podemos perder a oportunidade. A segunda coisa que eu aprendo com esse homem, a intensidade. O cego gritou. Ele gritou, peraí, é Jesus que está passando? O Jesus que faz milagre é ele que está passando? A Bíblia diz que ele gritou. E eu sei que foi com intensidade, porque a Bíblia anteriormente diz assim que ele deu um salto. É com intensidade. Repita comigo, intensidade. Intensidade. É isso mesmo. Às vezes tem gente que parece que tem preguiça até de viver. Mas aqui nessa igreja não tem esse tipo de gente não, missionário. Né? Tem gente que às vezes te convida para alguma coisa que já está desconvidando. De tão morocochô que a pessoa tá. De tão morocochô que talvez a pessoa é. Tem gente que te cumprimenta, você cumprimenta, estende a mão, você cumprimenta a pessoa e faz assim, ó. Custa pegar na sua mão, te dá 3 dedinhos. Não é, irmãos? Irmãos, esse homem aqui nos ensina que precisa ser com intensidade. Você precisa ser intenso naquilo que você faz. Deus chama os corajosos. A palavra que Deus disse para Josué foi essa. Imagine você no lugar de Josué, que caminhou com Moisés, e Moisés estava ali, e Moisés tinha um cajado, não é verdade, pastor Ailton? E aí Josué falou assim, agora o que Deus vai me dar? Então eu vou herdar o cajado de Moisés, eu vou herdar tudo que Moisés tinha. Deus só falou com ele assim, ó, seja forte e corajoso. Não deu cajado, não deu mais nada. Seja forte e corajoso. Seja intenso naquilo que você faz. Sabe, nós cantamos aqui tantas coisas maravilhosas a respeito de Jesus. E tem gente que fica assim cantando, ó. Bendito é o que vem. Irmãos, nós precisamos ser intensos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, quando o cego gritou, as pessoas mandou ele calar. Ele calou, irmãos. Ele gritou mais alto ainda. E é assim, e às vezes tem pessoas vitimizando dentro da igreja. Ah, eu não vou mais porque me fizeram isso e aquilo, missionário. O povo mandou o cego calar a boca, gente, e ele continuou gritando. Aleluia! Não pare por nada na sua vida. Tenha certeza, foi Ele que te chamou. Ele que te chamou. Ele que te chamou. Ele que te chamou e é Ele que te sustenta. É Ele. A intensidade com que você faz vai mostrar o seu real desejo em cumprir essa missão. E é isso, intensidade vai revelar o tamanho da sua vontade. E a Bíblia diz, irmãos, que o reino de Deus é tomado pelo esforço.
Glória a Jesus. Tem versões que dizem assim que o reino de Deus é tomado pelos violentos. Não é porque você vai andar socando um e outro, não. É essa violência que você tem de conquistar o reino de Deus é contra a sua carne, contra os desejos carnais. É você dizer, eu não faço, eu quero amar Jesus, eu quero caminhar com Jesus. E não dá lugar à carne. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: intensidade. A partir de hoje você vai cumprimentar diferente. Vai pegar na mão com intensidade. Vai cumprimentar com alegria. O pastor Ailton já disse que nós estamos cheios de Jesus. Alegria. Jesus é a nossa alegria. Outra coisa, irmãos, olha, quem tem uma oportunidade e aproveita e tem intensidade, o que ele vai encontrar pelo caminho? Foi tudo facinho na sua vida, né, missionário? Tudo facinho na sua vida quando você decidiu caminhar com Jesus, não é, irmão? Não, claro que não. Sabe por quê? A gente vai encontrar oposição. Tem pessoas que vão querer te parar. Porque entre o cego e Jesus tinha um povo. E como eu disse anteriormente, o povo mandava o cego calar. Ao invés de eles pegarem o cego e ajudar e levar, eles mandavam o cego calar a boca. Para que você está incomodando o mestre. Para de gritar que você está atrapalhando. Irmãos, e logicamente, se eu estou aqui ministrando, ou o ministério de louvor está aqui cantando e entra um doido gritando aí, alguém, os obreiros, já vai parar ele no meio do caminho. Não é verdade isso? A gente faz isso. A gente faz isso. Irmãos, esse homem sofreu essa oposição, mas ele teve perseverança. Aleluia. Perseverança, irmãos, é uma das faces da fé. Nós precisamos crer e perseverar. Entre ele e Jesus tinha uma multidão que mandava ele se calar, mas ele gritou mais alto ainda. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Tudo que custa caro, tudo que é difícil, vai ter resistência até que você conquiste. Nada de valor, irmãos, vem de mão beijada, não. Olha quanto custou a nossa salvação. Nada de valor, irmãos, vem de mão beijada, não. Você só conseguiu conquistar essa esposa maravilhosa que você tem, só você que sabe o esforço que você teve que fazer. Não é, irmão? Difícil, né? E a mesma coisa é esse marido abençoado que você tem. É no joelho que se conserva. Não é fácil não, irmãos. Tudo, como é difícil, irmãos, para ser mãe. Custa caro mesmo, falando em valores e também em renúncias. Quantas noites de sono você perdeu desde o dia que você falou assim, tô grávida. Mas não vale a pena? Esse homem entendeu, a resistência está aí, mas eu vou ter perseverança, porque o que eu quero realmente vai valer a pena. O que eu preciso realmente vai valer a pena. Então tudo que tem valor, irmãos, você vai ter resistência. Você precisa ensinar seus filhos que as coisas não vêm fáceis de mão beijada, não. Nós precisamos parar com a mania de satisfazer tudo que o filho quer. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que a melhor cadeira da empresa que ele quer trabalhar está ocupado. E se ele quiser, ele vai ter que lutar para conquistar também. Nós precisamos instruir, nós precisamos ensinar, irmãos. Oportunidade, intensidade e perseverança. Amém? E nós precisamos ter o quê? Os nossos olhos no foco. Com os nossos olhos em Jesus. Com os nossos olhos em Cristo. Nada vai poder nos parar. Ninguém pode parar aquele que Deus mandou avançar. Outra coisa que eu aprendo com esse homem aqui, irmãos, ele era um inconformado. Sabe por que ele era inconformado, irmãos? Porque ele já tinha enxergado. Ele sabia o que é enxergar. Ele adoeceu, eu não sei do que, e perdeu a visão, Larissa. Então ele estava inconformado com aquela vida que ele estava vivendo, e ele queria voltar a enxergar.
Ele queria voltar a ver de novo, porque o texto é claríssimo. Quando Jesus pergunta para ele o que ele queria, eu quero ver de novo. E Jesus faz a pergunta para ele. Aquele homem inconformado, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Ser inconformado é uma coisa, e ser revoltado é outra coisa. Ser inconformado, irmãos, não é ter uma vida revoltada. É bem diferente de ser revoltado e de ser conformado. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. O revoltado, irmãos, ele é uma pessoa amarga. O revoltado, ele reclama de tudo. Para o revoltado, irmãos, nada tá bom. O revoltado, ele está acomodado. Ele não faz nada para mudar. Ele reclama sempre da mesma coisa, mas não faz nada para mudar. Ele não ora. Ele não agradece. Mais murmura. Mais reclama do que agradece. O inconformado não. Primeira coisa. O inconformado, irmãos, ele não reclama. Ele é grato. Aleluia. Ele é grato e sabe que a condição que ele está vivendo é só por um tempo, é só por um momento. Ele é grato porque ele sabe que o mesmo Deus que mandou a luta traz também o escape. Aleluia. Ele é grato que ele sabe que Deus está no controle, está cuidando de tudo. E a hora do deserto vai chegar, do deserto acabar, vai chegar. Então o inconformado, ele tem humildade em reconhecer. Eu perdi a visão. Eu perdi, mas eu quero de novo. O inconformado, ele fala assim, olha, eu já toquei, já cantei na igreja, eu já fiz isso, mas eu quero de novo. E vai trabalhar para ter isso de novo. Aleluia. O revoltado, irmãos, você fala assim, não, quando eu estava lá era muito melhor. Ele não tem humildade. O inconformado não. Eu quero voltar porque eu estou com saudade. O inconformado reconhece a perda, sabe de tudo que ele fez para chegar o momento de perder, e ele quer conquistar de novo porque os olhos dele estão no alvo. Romanos 12, irmãos, você não precisa abrir, mas a Bíblia diz assim, ó: não vos conformeis com esse mundo. Sejam inconformados com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Para quê, irmãos? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O inconformado, irmãos, ele vai viver a vontade de Deus. Vai chegar a hora dele viver a vontade de Deus. Amém? Amém. Deus, ele é com o perseverante e não tem prazer em quem retrocede. Voltar para trás, irmãos, não dá. Agora, no ponto que você chegou, é um caminho sem volta. Você precisa prosseguir, porque lá na frente tem galardão. Aleluia. E a sua recompensa, irmãos, não está na mão da missionária Silvana, na mão do pastor Ailton, na mão dos obreiros. A sua recompensa está na mão do Senhor Jesus que te chamou. A sua recompensa, o seu galardão vem dele. É nele que você vai conquistar a sua recompensa. E eu deixo essa pergunta a você: quem é Jesus para você? Jesus é realmente tudo isso que você cantou aqui nessa noite? Jesus é realmente aquele que você encontra o socorro bem presente na angústia? Quem é Jesus para você? Eu quero que você pense aí no seu coração: quem é Jesus para você? Eu quero te dar 2 segundinhos para você raciocinar. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é esse Jesus que você diz que você serve? A forma que você vive para o seu Jesus, será que as pessoas vão querer também o seu Jesus? Olhe para dentro de você e encontre aí a resposta para essa pergunta: quem é Jesus para você? E voltando ao texto, irmãos, no verso 37 e 38, olha só:
Barulho, muito barulho na cidade. Foi o que a gente leu, né? No verso 36. Aí no verso 37, quando ele pergunta o que era aquele barulho, o que estava acontecendo. E aí anunciaram-lhe, alguém veio e anunciou para ele. No verso 37, irmãos, Jesus de Nazaré está passando. Entende que o texto vai falar sobre um Jesus da história. Um Jesus dos livros de filosofia, talvez. Um Jesus da história, um Jesus humano. Mas nós sabemos que Jesus era homem, mas também era Deus. Ele era homem, mas também era Deus. E aí no verso 37 anuncia que esse Jesus da história, esse Jesus que o povo estava falando, esse Jesus que muitos falavam sobre ele, estava passando. E no verso 38, irmãos, olha que interessante. O que é que o cego grita? Jesus, Jesus. Ele não gritou o Jesus da história. Ele gritou o Filho de Deus. Muitas vezes, irmãos, nos falta isso, essa intimidade com o Filho de Deus. Muitas vezes nós conhecemos só o Jesus da história. Sabe, muitas vezes nós conhecemos só o Jesus que o outro testemunha. Ah, Jesus fez na vida do fulano. Mas sabe por que a gente não conhece? Porque a gente não para conhecê-lo. Então, quando no verso 37 vai dizer Jesus de Nazaré, no verso 38 nós vemos o cego gritar: Jesus, filho de Davi. O que o povo diz? Jesus de Nazaré. O que o cego grita? Jesus, filho de Davi. O que o povo diz? O que o cego grita? Você está vendo como é diferente? Como é diferente a gente entender. O Jesus filho de Davi, queridos, não tem nos livros de filosofia, não tem nos livros de história, não tem nos jornais da época. O Jesus filho de Davi, o Jesus Deus, Jesus Senhor, está aqui no nosso livro, na nossa regra de fé e prática. É aqui que nós encontramos Jesus filho de Davi. A pergunta que eu te faço hoje: qual Jesus é o seu? É o Jesus da história ou é o Filho de Deus? Qual Jesus é o seu? Qual Jesus você tem cantado? Qual Jesus você se refere quando diz eu sirvo a Jesus? Qual Jesus é o seu? O meu Jesus, queridos, é aquele que acalma a tempestade. É aquele que muitas vezes não acalma o vento que está de fora, mas acalma a tempestade que está dentro de você. Às vezes, como a gente sempre fala, o mundo está pegando fogo, mas eu estou em paz. Porque a paz que excede todo entendimento, é ela que habita dentro de mim, porque foi ela que Jesus trouxe. O meu Jesus é o príncipe da paz. Ele não é o homem que andou na Galileia. Ele não é simplesmente um homem que veio para revolucionar a história. Jesus veio para transformar a vida do homem. Aleluia. O Evangelho de João vai dizer que ele é o verbo vivo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra de Deus também vai dizer em João que nada do que foi feito sem ele se fez. Ele estava na criação. É Jesus. Então, queridos, esse é o Jesus que nós precisamos servir. É a ele que nós precisamos nos render. É esse Jesus que eu te falo, que João, quando estava ali, quando viu que ele chegava, de salto ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o nosso Jesus. É esse Jesus que precisamos nos render e servir todos os dias. É o Jesus que morreu
morreu como um cordeiro, como ovelha muda, ele foi ao matadouro, mas no terceiro dia ele ressurgiu como leão. Ele é o leão da tribo de Judá. É Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que batalha as nossas guerras. Ele é o soberano, Ele é Senhor. No livro de Isaías vai dizer que Ele é Pai da eternidade, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: que Jesus é o seu? Qual Jesus é o seu? Qual Jesus você tem servido? É forte essa pergunta, irmãos, e nos coloca para pensar. Qual Jesus você tem servido? Que Jesus é o seu? Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 2, no verso 9. Nós já estamos encerrando para passar para o momento da ceia. Eu já quero convidar o pastor Ailton para estar aqui comigo. Filipenses no capítulo 2, no verso 9. Vocês acharam? Olha o Jesus que nós servimos, igreja. Olha que tremendo. Por isso que você pode andar de cabeça erguida. Porque Jesus, ele não veio para te dar casa própria, ele não veio para te dar carro novo. Jesus não morreu para você ter uma vida de riquezas na terra. Jesus veio para transformar a sua vida e levar você para morar com ele na glória. É para isso que Jesus veio. Ele foi o primeiro a se doar. Por isso que a nossa vida precisa ser de doação. A nossa vida é de servir, porque Ele foi o primeiro a nos servir a sua própria vida. E olha o que Filipenses, que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos. Filipenses no capítulo 9, no capítulo 2, o verso 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse. Quem é Jesus, irmãos? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós nos rendemos a Ele. Esse é o Jesus que nós entregamos a nossa vida. Esse é o Senhor Jesus que nós nos rendemos. Nós nos prostramos diante dele e doamos a nossa vida a Ele. Curva sua cabeça nesse momento. Olhe para dentro de você. Qual Jesus você tem servido? Qual Jesus? É esse Jesus mesmo que nós lemos aqui em Filipenses? Que toda língua confesse que Ele é Senhor. É esse Jesus que você tem servido? Qual Jesus você tem se rendido? Quem é o seu Jesus? Faça uma reflexão aí no seu coração nesse momento. Quem é o Deus que você tem servido? Se você é um revoltado, eu posso te garantir que você não serve a Jesus, o Filho de Deus. E essa noite é momento de nós nos rendermos ao soberano, ao príncipe da paz, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É noite de nos rendermos a Ele que doou o seu sangue para nos salvar. Qual Jesus é o seu? Né, pastor Ailton? Como é importante a gente entender isso. Eu quero passar a palavra para o pastor Ailton e dar continuidade à ministração da ceia, e que nós possamos entender. Precisamos saber qual é o nosso Jesus, para depois nos assentar à mesa com Ele.